Canal YouTube HL História Legal. A educação nos campos de cima da serra. 1831-2023. Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1960. Escola Estadual de Ensino Fundamental, Ione Campos dos Santos. Episódio 2. Entrevistada Adriana Caldarte Lete, supervisora escolar. Bom, aqui nós colocamos a data oficial 1960, mas no decorrer da história vocês verão que provavelmente o ano não é esse, é anterior a esse. Provavelmente esta escola surgiu aí nos anos 30, 40, né? E vocês verão por causa da história da patrona da escola, Ione Campos dos Santos. Sumário: 1. Vídeo inicial. 2. Álbum da escola, trabalhos escolares. 3. Sujeitos da história. 4. Entrevista com a supervisora escolar Adriana Caldarte Lete. 5. Filmagem da escola. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. Canal YouTube HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal, do extremo sul aqui do Brasil para o extremo norte do planeta, a oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, com o episódio número 2 da escola Ione Campos dos Santos. O primeiro episódio aí nós trouxemos a entrevista com a diretora Margarete, que foi muitíssimo interessante, e agora nesse segundo episódio nós trazemos a entrevista com a supervisora escolar Adriana Caldarte Lete. Adriana Caldarte Lete. Eu tenho ali uma pequena falhinha de memória para nomes, né? Vocês já perceberam. Mas, enfim, essa pessoa que tem uma carreira assim ilustre, né? Fez o seu ensino fundamental na escola pública, o ensino médio na escola privada, no colégio São José, fez o curso normal, que é a especialidade do curso normal é formar professores para atuar no magistério, né? Alfabetizando as crianças e também trabalhando nas séries iniciais, né? Atualmente nós temos o curso normal na escola Irmão Getúlio, a antiga escola diária de Vacaria, que chamava-se Polivalente, onde eu estudei, fiz o meu 5º ano e uma parte do 6º ano. Era maravilhosa essa escola, mas isso é uma outra história que nós iremos contar. Mas enfim, continuando sobre Ione Campos dos Santos, né? Esse vídeo nos reserva belas surpresas, com os trabalhos escolares, com o uso de reciclagem, com trabalhos muito comunicativos, profundos mesmo, né? Trazem reflexões profundas à sociedade. Muito bem. Vamos aos números do canal, né? Vamos ao cafezinho, né, de leitura. Cafezinho de leitura HL História Legal. 1. Os números do canal. 2. As aventuras de Rubim, Natura e Marno em Os Herdeiros de Zenith. Com os números do canal e também com a história, né, que nós viemos contando, né, que é as aventuras de Rubim, Natura e Marno em Os Herdeiros de Zenith,
que é esse livro maravilhoso, né, que eu resgatei em uma escola pública, né, ele estava sendo descartado, né, por ser antigo. Mas como ele é o livro que permeou o meu 4º ano, que era chamado 4ª série primária, lá em Caxias do Sul, e tinha um conto tão maravilhoso, né, que eu pude curtir o ano todo e aprender muito a me expressar, a escrever, a ler, né, e a falar, que eu guardei essa preciosidade. E agora eu tenho o prazer de mostrar para vocês, né, o conto de hoje vai ser A Força Misteriosa, né? Mas vamos aos números do canal. Então, nós estamos com 6.401 visualizações, 427,6 horas exibidas no canal e nós estamos com 155 inscritos no canal. Isso nos deixa muito felizes mesmo. Nós queremos fazer 2 comentáriozinhos, né? Um é uma conquista do canal, é uma coisa muito bonita que aconteceu no dia 5 de agosto, no domingo, domingo passado, que por coincidência eu estava de aniversário no domingo, e teve uma solenidade muito especial no Centro Espírita Urubatã de Melo, na Sociedade Espírita Urubatã de Melo, a qual nós contamos a história nesse canal, na websérie A Religiosidade nos Campos de Cima da Serra. Então, a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, quando eu estava pesquisando sua história, vinha saber através da entrevista com o senhor Gilmar, que é o atual presidente da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, que eles não conheciam a fisionomia do seu fundador. E era um sonho deles ter um quadro com a fisionomia do fundador da casa na Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Então, ao pesquisar, eu descobri o quadro com o bisneto do Eudóxio Teodoro dos Santos, que é o fundador da Sociedade Espírita Urubatã de Melo, em 16 de agosto de 1936. Então, esse bisneto dele, para vocês verem que a história está toda integrada, vem a ser o último patrão do CTG, do Porteira do Rio Grande, que foi por ocasião do Rodeio Internacional do Vacaria, o Rubem Antônio dos Santos Filho, né, que vem a ser o bisneto do Eudóxio Teodoro dos Santos. Né? Então, através do Rubem, eu consegui emprestado esse quadro de família que ele guarda com muito carinho, fiz uma cópia da fotografia e doei à Sociedade Espírita em nome do canal. Muito bem, domingo teve uma solenidade, né, na Sociedade Espírita Urubatã de Melo, onde foi colocado na parede a foto do fundador e do segundo presidente, né, após ele, o outro presidente da casa, né. Então, foi muito importante essa conquista do canal, que eu digo, em relação ao respeito, né, da comunidade, né, que a gente está com esse canal, que é um canal muito respeitoso, que traz histórias verdadeiras, fundamentado em bibliografia e documentação, né, escrita, fotográfica e de vídeos e tudo mais. E nós tivemos, então, a satisfação, né, de realizar esse sonho para a Sociedade Espírita Urubatã de Melo. Hoje, então, eles têm na casa o retrato na galeria, eles inauguraram a galeria de presidentes da casa, onde provavelmente, posteriormente, colocarão os outros presidentes, né? E então, eu fico muito feliz com isso. E também foi inaugurada a Sala Eudóxio Teodoro dos Santos, com o quadro, então, o retrato que o canal YouTube HL História Legal doou para a Casa Espírita, né?
Então eu fiquei muito honrada, né, em descerrar ali a plaquinha da sala, juntamente com a minha prima segunda, Daniela dos Santos, bisneta também do Eudóxio, né? E esteve presente também o primo dela, o Rubem dos Santos Filho, né? Rubem Antônio dos Santos Filho. E um fato impressionante, né? Porque a genética não mente. O fato impressionante é que o retrato do Eudóxio é praticamente uma cópia fiel do pai do Rubem. O pai do Rubem era muitíssimo parecido com o seu avô Eudóxio, né? Então, podemos ter aí um momento em família muito bonito, muito interessante, e um momento histórico para a Casa Espírita Urubatã de Melo. Quero parabenizar o presidente da casa, o senhor Gilmar, né, por essa iniciativa e agradecer pela oportunidade de permitir que eu contasse essa história aqui no canal. Não perca, então, a religiosidade nos Campos de Cima da Serra, fiquem por dentro de tantas histórias interessantes, como a Catedral de Pedra Moura, como a Sociedade Espírita Urubatã de Melo, como também a Seichonoye, que é uma filosofia de vida, né? A Igreja de Fátima, a Igreja da Glória, né? Foram momentos interessantíssimos conhecer a história dos padres jesuítas, dos freis capuchinhos, dos espíritas, da filosofia Seichonoye. Maravilhoso. Eu sinto muito não trazer para vocês o episódio que seria das Testemunhas de Jeová e que seria também da Umbanda. Não consegui, então, entrevistas nem material suficiente para realizar os vídeos dessas duas religiões que são muito significativas aqui nos Campos de Cima da Serra. Mas não tive acesso, né, e nós lidamos com respeito, né, com as pessoas. Então, conforme as pessoas nos deixam adentrar nos ambientes, contar a sua história, mostrar os documentos, nos autorizam a registrar a história, a mostrar os documentos, a mostrar as imagens, né, nos concedem entrevistas. Nós só lidamos assim com a autorização das pessoas. Tudo nós temos autorização e permissão para o uso no canal, né? Isso que eu quero deixar bem claro. E a outra coisa que eu gostaria de mencionar, né, é fazer uma homenagem aí aos Jogos Olímpicos que estão acontecendo, que tem dado muitas alegrias para nós perante tantas tristezas, né, que tem acontecido em várias regiões aqui no Rio Grande do Sul, no país, e guerras pelo mundo, enfim, tantos fatos tristes. Nós estamos tendo um acontecimento muito feliz, muito maravilhoso, que são os Jogos Olímpicos, que nasceu na Grécia Antiga. E eu, como professora de História, não poderia deixar de mencionar esse fato. Fui por 18 anos professora de História Geral no ensino médio, né, História do Brasil no ensino fundamental. Mas não poderia deixar de registrar o fato dos Jogos Olímpicos e a importância dele como relações humanas num mundo tão conturbado como está sendo o nosso atual. Então eu quero colocar para vocês a importância dos Jogos Olímpicos e parabenizar a Rebeca, né, pela medalha de ouro que trouxe para nós na ginástica artística. Eu acompanhei todas as provas da Rebeca e fiquei encantada com todas as medalhas que ela conseguiu, né? O bronze em equipe e também o ouro no solo, né? E por décimos ela ganhou uma medalha de prata ali, por décimo, né, da sua adversária ali na competição. Mas pelo que eu vi, é uma competição que está tendo muito saudável, porque não é
com falta de respeito. É uma competição respeitosa entre os seus pares. E então, assim, eu quero parabenizar a todos que ganharam medalhas, né? Tenho acompanhado o skate, que era o principal esporte que o meu sobrinho, que faleceu com 7 anos, o Luiz Emanuel, ele adorava o skate. Eu cheguei a dar um skate para ele de presente. Então, eu estou seguindo ali as brasileiras e os brasileiros e fico impressionada com a habilidade desses atletas, que eles literalmente voam com o skate nas pistas e rodopiam e fazem cambalhotas e coisas que eu nem imaginava, né? Então, o que eu quero, para encerrar, antes do cafezinho de leitura ali com as aventuras de Rubim, Natura e Marno, eu quero dizer que nós precisamos investir no esporte, né? Esporte e inclusão. O Brasil precisa investir nas escolas, no esporte, né? Dando suporte aos professores de educação física, colocando um programa formal e bem importante a respeito dos Jogos Olímpicos e todas as modalidades, todas devem ser privilegiadas, principalmente na escola pública, porque o esporte é inclusão, Dentre outras providências, então, claro que as escolas merecem muitas outras providências, mas eu trabalhei 22 anos no estado do Rio Grande do Sul e vi a educação física vir infelizmente, numa curva para baixo, né? Por falta de investimento, por falta de incentivo, por salários baixos, enfim, uma série de motivos que os professores de educação física sabem dizer melhor do que eu. Eu não estou aqui responsabilizando eles. Eu estou responsabilizando o poder público por não investirem no esporte, porque se o Brasil começou no 24º lugar em medalhas, ontem já estava no 17º, hoje provavelmente ele já vai subir mais patamares. Imagine se tivesse investimento em esporte, imagine se levassem a sério na escola pública o investimento em esporte, na educação física, que é onde tudo começa. Vocês imaginam quantas medalhas nós teríamos? E eu cheguei a ver em várias modalidades o Brasil sempre entre os ganhando medalhas lá, palmo a palmo com Estados Unidos, com França, com China, com Japão, sem quase investimento, praticamente investimento zero em educação física. Imagine se fosse investido em equipamento, em salários bons para os profissionais, em bons cursos, treinamentos, investir de verdade, dar dignidade ao professor de educação física e aos seus alunos, aos seus futuros atletas. Nós estaríamos muito mais acima do 17º lugar em medalhas se nós tivéssemos investido pesado, com equipamentos, com uniformes, com merenda escolar. Meu Deus, a merenda escolar é centavos por aluno. Olha o preço da cesta básica. Então, é esse recado que eu quero deixar para vocês. O país precisa investir em uma educação integral, onde se inclui os esportes olímpicos, a arte, letras e recursos audiovisuais, porque o nosso mundo está vinculado a isso. Tem que ter os recursos audiovisuais. Algumas escolas nós estamos mostrando aí, já tem os recursos na sala de aula, né? Eu fui uma professora que carregava quilos, hoje tenho problema, estou com a coluna comprometida, porque eu carregava quilos por dia para levar um data show que era imenso e pesado, e um notebook que acabei de aposentar, consegui adquirir esse aqui para o canal. Futuramente nós
iremos agradecer, né, como que nós conseguimos esse notebook. Por enquanto nós não podemos vincular, né, ao projeto que acabou fazendo com que eu conseguisse comprar o notebook para o canal, melhorando a qualidade dos vídeos. Vocês vão ver que a qualidade, inclusive da gravação, está ficando muito melhor, e da edição dos vídeos está ficando excelente e muito mais rápida com esse novo notebook. Não vou ainda dizer qual marca, nada disso, porque o nosso canal não está sendo monetizado, não está sendo patrocinado, né? E o que nós conseguimos foi através do nosso trabalho, né? Fomos contratados para fazer uma pesquisa, e através do valor dessa pesquisa a gente comprou o notebook, o novo equipamento, que é primordial para seguirmos com esse canal. Vamos lá então para o nosso cafezinho de leitura. A força misteriosa. Marno resolveu passar o dia pescando. Levantou-se bem cedo, reuniu todo o seu material de pesca numa sacola e saiu. O dia estava apropriado para um passeio de barco, pois o mar parecia um lago. Àquela hora o cais ainda estava vazio. Dirigiu-se para seu barco ancorado no lugar de costume. Arrumou tudo e partiu. O menino sentia prazer em levar aquela vida. Nada o deixava tão satisfeito. Herdara essa vocação do pai, que fora um grande pescador, muito conhecido por suas aventuras no mar. Lembrou-se do canudo metálico que havia encontrado e sorriu. Aquele objeto aparentemente sem valor tinha mudado sua sorte e lhe prometia uma vida melhor. De repente, um estranho fenômeno aconteceu. Sentia que já não podia mais governar o barco e que estava sendo atraído por uma força misteriosa para os rochedos do diabo. Uau! As águas já não estavam calmas como antes. Ondas impetuosas se formavam e vinham quebrar-se contra os rochedos. O que estaria acontecendo? O céu continuava límpido e o mar só estava revolto naquele local. Rapidamente pegou um facão, uma rede e atirou-se na água. Avistou lá no fundo a embarcação abandonada. Desta vez, entretanto, não pôde aproximar-se, pois um imenso polvo verde, encolerizado, estava sobre o navio, soltando uma espessa nuvem de fumaça negra, pronto para atacar quem dali se aproximasse. O animal estava furioso por lhe terem roubado o canudo metálico. Agitava as águas naquela região rochosa para vingar a perda do valioso objeto. Marno precisava matá-lo. Como? Imaginou um plano que talvez o livrasse daquele perigo. Com muita dificuldade, conseguiu subir alguns metros, nadou em linha reta até o ponto em que calculava estar o polvo e começou a descer, abrindo aos poucos a rede que trouxera. Soltou-a e ela mansamente foi cair em cima do animal, envolvendo por completo. Quanto mais o horripilante monstro se debatia, mais preso ficava. Marno aproveitou a oportunidade e, como facão, golpeou-o diversas vezes na cabeça até matá-lo. Voltou à tona ainda assustado com o incidente. O mar tinha voltado à calma, as ondas impetuosas tinham cessado e a paz voltou a reinar nos rochedos. Uau, que aventura, hein? Emocionante. Deu medo desse gigantesco polvo verde, né? Então, por aqui nós ficamos, né? Agradecemos a todos pelo desempenho do nosso canal, né? Esse canal existe por causa de vocês. Eu peço que vocês, então, continuem se inscrevendo no canal. Dá um joinha aí para nós se você está gostando dessa história fantástica aqui do Marno, que estava lá no mar. Era descendente de pescador. Seu pai era pescador. E lá ele aprendeu a ser corajoso, a enfrentar as situações. Então,
Enfrentar as situações sempre requer uma certa estratégia. Não podemos agir no calor da hora, né? Muitas vezes recuar é uma estratégia, né? Para depois, então, com as ferramentas adequadas, porque eu detesto usar armas, nunca usei, não vamos com armas, vamos com ferramentas, né? Resolver os problemas. Não esqueçam de ativar o sininho para as notificações. Um grande abraço a todos vocês. Álbum de fotografias, trabalhos escolares. Então, aqui nós temos um trabalho maravilhoso que estava afixado nas paredes da escola e nós achamos muito interessante porque ele envolve reciclagem, colagem, pintura. São várias técnicas e envolvem materiais reciclados. Esse quadro demonstra as etnias brasileiras, algumas delas, né? E mostrando então a diversidade étnica e cultural aqui no Brasil. Álbum de fotografias, trabalhos escolares. Aqui nós temos aí um conjunto de 3 trabalhos envolvendo a reciclagem de diversos materiais, o que é um bom posicionamento da escola, e por ser uma escola pública e não ter muitas verbas para materiais didáticos e pedagógicos, seguidamente as escolas utilizam, né, desse expediente, mas isso é muito bom, passa uma mentalidade muito boa para as crianças e para os pré-adolescentes e adolescentes. Então, nós vemos ali uma pequena maquete que já está comprometida, porque, pelo visto, faz tempinho que foi feito, né? E nós fotografamos a escola durante as férias, então esse trabalho já foi apresentado e tudo mais. Mas, pelos resquícios do trabalho, a gente vê que eles reproduziram ali um pátio enfeitado para a festa de São João, né? Representando aí um dos ícones da cultura brasileira, que é a festa de São João, que a gente observa pelas bandeirolas, né? Então, isso é assim uma presença marcante na festa de São João, são as bandeirolas confeccionadas pelos próprios alunos. Depois nós vimos ali parte de uma motocicleta em miniatura, foi totalmente feita com sucata e que infelizmente o nosso foco de fotografia acabou não pegando toda ela, mas ela é uma motocicleta feita com sucata. Muito bonita essa motocicleta. Provavelmente apareça na filmagem. E o que mais nos impressionou, nos impactou, foi essa escultura feita com materiais recicláveis, com uma máscara representando a etnia preta e mostrando ali a figura do ser humano acorrentada, representando então essa ferida aberta da escravidão aqui no Brasil, que não quer cicatrizar, né? Nós queremos muito que um dia a gente consiga cicatrizar essa ferida aberta que é a escravidão no Brasil, com seus diversos reflexos negativos sobre as relações humanas e sobre o próprio humano, sobre o seu emocional, sobre a sua saúde emocional, psicológica. Então, eu achei que esse trabalho ele valeria a pena participar de alguma exposição valendo o prêmio, porque ele realmente impacta muito, impacta muito.
Jeitos da História. Nossa entrevistada Adriana Caldarte Lete, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, pedagoga, atual supervisora escolar na Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos, onde trabalha há 15 anos. Há 29 anos trabalha como supervisora de escola, tendo iniciado em 1995 no Colégio Marista São Francisco, após a sua formação em pedagogia administrativa escolar. Então, aqui se entrelaçam as histórias de todas as escolas aqui nos campos de cima da serra. Os professores, né, que iniciam seus estudos no ensino público, às vezes terminam no ensino privado, trabalham no ensino privado e tornam a trabalhar no ensino público. Então, é uma ligação bem estreita entre o público e o privado aqui nos campos de cima da serra. Ela estudou na Escola Padre Pacífico, que é uma escola pública, a primeira série do ensino fundamental. Após da segunda à quinta série, na Escola Estadual de Ensino Fundamental Dalva Zanotto, que, portanto, é uma escola pública. Voltando após para a Escola Padre Pacífico, onde terminou o ensino fundamental. O ensino médio foi cursado no Colégio São José, que é uma escola privada, onde fez o curso normal e prestou vestibular na antiga FALEV, Faculdade de Letras de Vacaria, Rio Grande do Sul, que foi transformada em Universidade de Caxias do Sul logo no início de seu curso, Pedagogia Administrativa Escolar. Adriana Caldarte Lete, supervisora escolar. Então, nós temos aí laços estreitos entre o público e o privado, mas todos se dedicando à educação nos campos de cima da serra. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Estamos aqui na Escola Ione Campos dos Santos para entrevistar a Adriana, uma pessoa que estudou aqui, Adriana? Não. Não? Mas está trabalhando há quanto tempo? 15 anos. Há 15 anos. Aqui no Ione. Há 15 anos a Adriana trabalha aqui na Escola Ione Campos dos Santos. Então, Adriana, pode se identificar para nós, pode falar o seu nome completo. Eu sou a professora Adriana Caldarte Lete. Nesse ano estou completando 29 anos de trabalho na educação, 15 anos aqui na Escola Ione Campos dos Santos. Então, qual é a tua função aqui na escola? Só contando um pouquinho dessa minha trajetória, eu sempre fui, durante esses 29 anos, supervisora. Sempre, mesmo tendo trabalho de sala de aula num turno, o outro turno sempre sendo orientadora pedagógica. Eu iniciei em 1995, logo após a minha formação em pedagogia, administração escolar, eu recebi o convite para trabalhar na escola, no Colégio Marista São Francisco. Ah, você chegou a trabalhar então Foi no lá colégio que eu comecei a minha vida profissional, né? Como orientadora pedagógica no Colégio Marista São Francisco. Lá eu aprendi, né, tudo o que eu pude carregar para minha vida toda, né, no trabalho pedagógico. Mas em 2000 eu fiz concurso e comecei a trabalhar no estado, né? E, como eu tenho também a pedagogia séries iniciais, eu assumi então as séries iniciais, assumi um segundo, na época segunda série, né? Hoje segundo ano na escola Irmão Getúlio. Deixa eu só te perguntar, já estou vendo que a tua trajetória é maravilhosa, né? Mas então, para a gente se localizar, aonde você fez o ensino fundamental? Eu fiz o primeiro ano no Colégio Padre Pacífico, porque eu morava próximo à Escola Dalva. Mas a Escola Dalva, ela tinha uma concorrência muito grande no primeiro ano, porque era professora
famosa professora Maria Medeiros. E até E hoje era ela é concorrida, na difícil, verdade, né, de conseguir uma vaga ali para o primeiro ano. Então a minha mãe me matriculou no Pacífico, né? Do segundo ao quinto ano eu fiz no Dalva. Conseguiu a vaga. Consegui, porque é Que muito maravilha. próximo, né, E da até minha hoje casa, ele né? é disputadíssimo. Aí eu fiz depois, então, do sexto ao oitavo ano na Escola Padre Pacífico. E como na minha época a escola de magistério era só o São José, né? Eu fui então fazer o meu magistério Então no o São ensino José. médio é o curso normal, Isso, no São José. no São José. Excelente formação. Porque eu queria ser prof e só tinha no São José, né? A Escola Irmão Getúlio ainda não tinha magistério naquela época, né? Sim. Mas a minha escolarização de ensino fundamental foi toda na escola pública, no Dalva e o E Pacífico, no Pacífico. E depois tu fez a faculdade de pedagogia na UX. na UX, na Universidade de Caxias do Sul. Isso. Não era a FALEV. Já era a Universidade de Eu Caxias peguei do Sul. um tempinho dela enquanto FALEV, mas já estavam na transição. Daí em seguida já veio Que a UX, FALEV né, que passou a assumiu. ser a Universidade a de Caxias do Universidade de Sul. Caxias do Sul. Isso. Muito bem. Então, assim, daí você fez o concurso e foi para o Pacífico, né? Não, Da- eu fui nomeada daí na Escola Irmão Getúlio. na Irmão Getúlio. Né? Na Irmão Getúlio. E ali então eu fiz o meu estágio probatório, né, com a segunda série. Mas nesse período os irmãos maristas me dispensavam no turno da tarde para fazer, né, meu estágio probatório, né? Então de manhã eu trabalhava no Colégio Marista, à tarde com o segundo ano aqui no Irmão Getúlio. Terminado o meu estágio probatório, então eu mudei um pouquinho de função, né? Então eu tinha minha carga horária na escola Irmão Getúlio distribuída entre horas de manhã, horas à tarde e horas à noite, e reassumi as funções, né, na coordenação pedagógica manhã e tarde na escola marista, né? Então foram anos assim bastante puxados, mas de muita aprendizagem, porque na escola do estado eu consegui passar pelas disciplinas de filosofia, arte, ensino religioso. Trabalhei com um projeto com as crianças de reforço escolar, né? O que me fez ir para a sala de aula, buscar a sala de aula concomitante ao trabalho da supervisão, é que quando a gente se forma, a gente sai da universidade com a cabeça cheia de ideias, né, de sonhos Claro. e teorias, né? E muitas vezes, enquanto supervisora, eu me deparava com colegas que me diziam assim: Adriana, tu tá dizendo isso porque você não está na sala de aula. Isso não é possível, isso não dá, né? E quando eu consegui ir também para a sala de aula enquanto professora, isso só veio a reforçar todas as minhas ideias, teorias, os meus sonhos de que era possível, né, fazer coisas diferentes. E tu foi alfabetizadora? Não, nunca fui alfabetizadora. Então, porque a Sempre partir do de segundo ano em diante. eles já estão alfabetizados. Sim, já eram crianças alfabetizadas, né? Ou quase alfabetizadas, né? E o que quais eram as inovações assim que tu pensava para a sala de aula, que tu podia exercer na sala de aula? Eu sempre gostei assim do trabalho da supervisão, não aquele trabalho corriqueiro, mas algo diferente, algo inovador, algo criativo, algo que fizesse com que as crianças gostassem de estar na escola, né? Que elas sentissem amor pelo trabalho da escola, por estar ali, por aprender, né? E eu conseguia perceber, né, fazendo uma comparação, porque eu trabalhava nas duas redes, né, a pública e a privada. Eu sempre fui a mesma profissional nas duas. Isso que eu ia te perguntar. Sempre fui Há a uma mesma. diferença? Não. O Agora as profissional, pessoas né? que eu entrevistei, as que tiveram essa experiência, pública e privada, não, sou a mesma pessoa. Eu dava aula assim lá, no outro também. Né? E o que eu podia perceber, então?
eu tinha colegas maravilhosos no Colégio Marista, então acompanhava os trabalhos, nós desenvolvíamos muitos projetos. Que ano mais ou menos você Eu trabalhou trabalhei no na Marista? Escola Marista de 1995 até o seu fechamento em 2006. Ah, que pena que fechou, né? Demais, Era uma né? excelente escola. Maravilhosa. E nós tínhamos muitos colegas nossos que nós trabalhávamos juntos na rede marista e juntos na rede pública, né? A Escola Irmão Getúlio e outras escolas, Então, né? os mesmos vão quebrar esse tabu, né? Os mesmos professores da escola particular eram o da escola pública. Muitos, né? muitos E deles. você né? trabalhou 11 anos, né? Isso. Na particular, na Irmãos, era Colégio São Francisco, Colégio São né? Francisco, Irmãos Maristas. Irmãos Maristas. E o que eu conseguia também fazer essa experiência era de aplicar projetos que eram desenvolvidos na escola marista com os meus alunos na escola pública. Ai, que bom. E eu né? conseguia ver que os meus alunos faziam muita coisa. Então, o aluno, não é porque ele está na rede pública ou na rede privada que ele é melhor ou pior. O aluno ele é muito bom se ele for instigado a fazer, ele tem condições. Sim. Muitas vezes o que eu percebi é que os recursos que a gente utilizava eram um pouquinho diferente. Era mais, digamos, em conta, Era às vezes reciclar, isso, né, a materiais. gente usava materiais mais simples, mas o resultado do trabalho era fantástico. Com né? certeza. Então, o que para mim isso reforçava? O trabalho do professor é fundamental. Fundamental. É ele que vai fazer a diferença, né? O que tu acha assim, ó, a aula presencial e a aula online ou remota, como a gente diz hoje? Qual a diferença para ti? Tu sabe, prof, que esse foi talvez assim, toda essa minha caminhada na supervisão, o momento mais desafiador, mais difícil, que foi a pandemia. Né? Com certeza. A pandemia foi um momento assim muito difícil, porque eu me deparava com um grupo de professores que alguns deles do meu grupo não tinham esses dons com as tecnologias, né? Não utilizavam a tecnologia. Não tinha. Mesmo às vezes aqui na escola, para usar algum recurso, sempre tinha um outro colega que auxiliava. E naquele momento nós estávamos cada um dentro da sua casa. Sozinhos, né? Sozinhos. Tinha que se virar. As coisas tinham que acontecer, né? E eu me sentia num compromisso, numa responsabilidade muito grande. Porque tu era supervisora, né? Quando supervisora, eu tinha que auxiliar os meus colegas para que tudo que era necessário acontecesse, né? Então, foi muito, muito assim difícil, mas foi gratificante, porque a gente foi percebendo ao longo do passar do tempo quantas aprendizagens os nossos professores adquiriram, né? O quanto eles se superaram, o que eles fizeram. Eles se atualizaram, com Eles certeza, fizeram coisas né? fantásticas. Nós todos, né? Todos, Eu né? estava numa coordenadoria e nós estávamos implantando o sistema remoto assim, de uma hora para outra, sem a gente nunca ter feito. Né? Eu entendo o teu desafio porque eu era supervisora numa coordenadoria, eu tinha que comandar todos os professores de uma região com 38 municípios. E você era supervisora aqui na escola. Na escola. Então você era o outro polo. Eu estava conversando, digamos, com você. Não com você, né, aqui, literalmente, mas com a pessoa lá da grande região, que eram as supervisoras nas escolas. Eu tinha que orientar as supervisoras para as supervisoras orientar os professores. E realmente foi um trabalho bem difícil, né? E o que eu queria te dizer é assim, ó, que todo esse desafio, todo esse momento, ele também nos mostrou que o professor é essencial. Com certeza. Que por mais que tenhamos as tecnologias, e elas vieram e estão aí, e são um recurso pedagógico muito bom, mas precisa ter ali aquele professor presencial. E o que a gente observou, né? Pós-pandemia, quando retornamos para a escola no presencial, né? As deficiências, né? As lacunas, porque não é a mesma coisa você está em casa na frente de um note, de um celular, e você estar aqui na escola.
sem como recurso, né? professor, Sem como- a rede, sem- é às vezes muito não funcionando na diferente, internet, né? Então, eu penso assim, ó, Bem que precários, esse né? momento também nos mostrou mais uma vez que o professor, ele é essencial. Sem ele, nada acontece. Ele faz acontecer. Ele faz né? acontecer. Por isso que ele tem que preparar a aula, né? É, Porque com é ele que certeza, vai né? preparar a aula. Ele tem um objetivo do que ele quer ensinar. E por né? isso, prof, que eu gosto tanto da supervisão, porque o papel do supervisor é justamente isso, né? É trabalhar com os professores para que esse amor pela educação ele aconteça e que ele vá na sua aula, que ele vá através do professor, que ele vá para as crianças, para os adolescentes e que eles consigam aprender e sentir que a coisa mais importante que tem é estar na escola e aprender, né? Com certeza. E uma coisa que me deixa assim, eu sempre fui muito sonhadora de acreditar que a educação é a coisa mais importante que existe dentro de um país. Eu ainda acredito nisso. Eu também acredito. Mas eu não vejo isso do país e acontecer, do mundo, né? É. Inclusive, né? Não só do Porque país, mas do mundo. Nenhuma né? profissão vai existir se não existir um professor. Se você não tiver um E alfabetizador... mais do que isso, né, Adriana? As relações humanas. Ai, sem As dúvida, relações sem humanas, dúvida. se não houver uma educação forte, boa, cheia de valores, né, que realmente sejam trabalhados valores, como será a humanidade? Para onde está caminhando a humanidade? E né? o professor, ele é algo diferenciado, é uma profissão diferenciada, né? Porque você está trabalhando ali com seres humanos, cada um com a sua bagagem diferente, né? Com valores diferentes. E o que é trabalhar aqui na tua escola, que ainda tem a questão, né? Você pegou a fase que tinha os deficientes auditivos, visuais, né? Sim. E tem mais algum? Auditivo, visual? Não, era... Acho que é isso, né? Que a gente tinha a sala, né? Uma sala especial para os alunos, né? Que... surtos, A sala né? de A recursos, sala, né? Dos, né? E eu peguei, foi um momento assim fantástico também, porque nós tínhamos então uma salinha, nós tínhamos assim em torno de 7, 8 alunos, né, surdos mudos, tinha a prof, né, que trabalhava com eles, e era muito bacana, porque eles se sentiam parceiros, né, eles se sentiam colegas, era uma realidade deles. E ao mesmo tempo eles interagiam com o todo da escola, né? Nos momentos de recreio, de intervalo, de ir nas salas. A prof trabalhava muito assim, eles indo nas turminhas, né? Para ensinar os gestos, né? Então assim, foi um momento muito bacana. Eu senti muito quando fechou essa sala. Fechou Porque a sala. aí, quando no momento Hoje que vocês fechou, ainda têm, hoje mas... nós temos essa linha de recursos que ele é um atendimento separado, né? Com um horário separado, não no momento de aula. A criança vem no turno contrário, tem o horáriozinho dele, um atendimento mais Mas individualizado. o que tu acha, assim, qual foi o impacto dos alunos que saíram da salinha que eles tinham de recurso com um professor especializado Sim, naquele tema, sim. naquele tipo de deficiência, e foram para a sala de aula junto com os outros alunos que não tinham deficiência? Eu assim, ó, particularmente no meu ponto de vista, eu senti que não foi bom, porque no momento que eles saíram da salinha deles, onde eles tinham uma cumplicidade, né, naquela sala, a forma de trabalhar, porque o aluno surdo também, ele tem a dificuldade com o barulho, né, apesar de ele ter uma surdez, o barulho muito forte também incomoda ele, né, e eles tinham um ambiente, assim, apropriado, preparado para a forma deles aprenderem, que também é diferenciada, né. No momento que a salinha fechou, que eles foram para as salas, cada um numa sala, tem mais eu barulho, senti né? que Na tem mais sala barulho, porque normal, o número digamos. de alunos é maior, né? As atividades já são às vezes diferenciadas, né? Eu senti que eles se perderam um pouco, né? Eles ficaram mais perdidos. E o professor, em contrapartida, também se sentiu, às vezes, despreparado, né? Bem para aquele despreparado. aluno.
Hoje a gente já tem os professores mais preparados para a inclusão, mas ali naquele momento os professores se sentiram um pouco perdidos, né, com o aluno. Então eu, no meu modo de ver, não foi vantajoso para eles terem saído daquela sala, porque eles não eram excluídos, eles tinham um ambiente apropriado para as atividades. Eu cheguei a trabalhar aqui na escola, eu trabalhei 2 anos e pouco aqui, 2 anos e meio, acho que foi. E os alunos, eu me lembro dos alunos no recreio, eles vinham para o recreio normal, e assim os alunos eram ensinados a eles tratar bem esses alunos, incluídos Claro, né? Eu não sentia que eles fossem excluídos por terem uma sala apropriada para eles, né? Porque eles eram incluídos, eles chegavam na escola, eles conviviam com as... Mas no momento da aprendizagem, eles tinham um espaço que era apropriado para eles, né? Então, no momento que isso acabou, E você, assim como pedagoga, né? Eu acho que é muito importante, não tenho certeza, que é muito importante essa tua opinião, porque você é pedagoga, você é uma especialista nisso, em educação, né? Então, você sabe o que está dizendo. E muito mais do que teorias é a vivência, né? A vivência. A experiência na prática, você observar isso, né? Observar como as crianças estão naquele ambiente, depois que passaram para as salas, né? Como que eles... E será que eles sofrem bullying ou não? Olha, eu acredito assim, que essa questão do bullying, ele sempre existiu, né? Sempre existiu. Desde o nosso tempo, quando a gente não tinha esse nome, não dava esse nome americano, mas ele sempre existiu, porque eu acho que é até uma coisa das crianças, numa certa idade em diante, que eles têm essas coisas até para chamar a atenção, né, dos colegas. Claro que a gente trabalha sempre muito isso, né, o respeito, né, respeitar cada coleguinha como ele é. Mas as crianças, elas têm, à medida que elas crescem, elas vão tendo essa coisa de eles dizem que é brincadeira, né? Então, mas isso acontece um pouco, né? E a gente tem que estar trabalhando com essa realidade. A criança, né? Ela não é só nasceu boazinha, é queridinha. Não, às vezes eles são maus. Às vezes eles são maus. Mas cabe à família e aos professores educar esse aluno, mostrar que ele está agindo mal. E a escola sempre, né, desde o primeiro aninho, né, que eles entram, sempre são trabalhados os valores. Nosso papel né? É fundamental. Os valores, o respeito, né, as diferenças. Nós somos seres diferentes, né, com as nossas características, né. Mas não dá para dizer que não acontece, porque acontecem, né? Porque além da vida na escola, eles têm vida fora, né? A escola tem psicólogo? Não, a gente não. As escolas públicas do estado não têm, né? Não, psicólogos, não né? tem. O que você acharia? Seria interessante ter psicólogos nas escolas? Muito, muito interessante. Para mim é fundamental, né? Muito importante. E até te digo mais, assim, eu tenho observado ao longo dos anos as questões emocionais nos nossos alunos de uma maneira mais agravada, né? Em questão, assim, da vida familiar, né? Que a família está bem diferente, familiar, né? Então, essa criança, ela não deixa separado lá em casa as tristezas que ela vive, ela traz para a escola, né? E talvez aqui ela queira chamar mais atenção, e aqui, de alguma maneira, ela vai nos chamar a atenção, né? Isso é certo. Uma criança que você conhece e que ela começa a apresentar algumas características diferentes, até às vezes o brigar, né? Alguma coisa está acontecendo, né? A agressividade, né? Às vezes ela através da agressividade. E essa criança, muitas das vezes, vai encontrar na escola, no professor, o seu amparo, né? Com certeza. Porque ele chega, você conversa com ele e eles desabafam, eles contam, né? O que está acontecendo como uma forma até de um socorro, né? E muitas vezes a gente se sente impossibilitado, porque nós somos professores, né? A gente pode muitas vezes ir até um determinado ponto, né? Mas mais a interferência na família não tem como, tem né? toda uma legislação em torno da criança, né? Verdade. Que às vezes auxilia e às vezes atrapalha. Né? Bem isso.
Que ano você entrou na escola aqui para trabalhar mesmo? Aqui na escola Ione eu entrei em 2009. E daí você foi trabalhar já como supervisora? Sim, já como supervisora. Nos anos de 2007 e 2008 eu trabalhei na coordenadoria de educação. Na época em que a coordenadora foi a Prof. Ana Jara, né? Eu trabalhei 2 anos ali com ela. E como eu tinha meu filho pequeno, eu pedi para ela que gostaria de um setor que eu não precisasse viajar muito, né? Porque eu tinha o filho pequeno. Então eu fui trabalhar no setor administrativo. Sim. Mas também é uma experiência muito rica, onde a gente aprende muito, né? Porque a gente consegue ver um outro lado, né? De um outro setor que também tem toda uma coordenação, né? A gente vê a questão financeira, né? O administrativo, que é fundamental para que também o pedagógico possa acontecer, né? Porque nada trabalha sem dinheiro num mundo que é capitalista, né? O sistema é capitalista. Aí os professores têm que trabalhar praticamente de graça. Isso também está incomodando, né? Essa falta de valorização profissional. Como até estava te comentando antes, eu acreditava muito que a nossa profissão seria valorizada, que eu ia poder ver isso ainda atuando, né? O professor sendo valorizado, tendo um salário digno, né? Ninguém está pedindo ficar rico, né? Quem escolhe ser professor não escolhe ficar rico. Não. Né? Mas que tenha uma vida digna, tem um retorno, né? Mas se nós pararmos para pensar, o professor deveria ganhar muito, porque o que ele faz, né? É ele que comanda uma sociedade, porque se não tiver um professor, não terá nenhuma outra profissão de qualidade, né? E o que a gente vê? A gente vê a nossa profissão cada vez mais desvalorizada. E pessoas desistindo, né, de ser professores. E o que eu também observo no setor pedagógico, né? A qualidade, né, dos profissionais que acabam vindo para a escola. Porque eu penso que o professor ele tem que ser bem remunerado, mas temos que ter uma qualidade nesse profissional, né? Ele tem que primeiro gostar, amar muito a profissão, gostar das crianças. Mas ele tem que ter como se vestir, mas como se alimentar, tem que ter um retorno, né? Como é que ele vai cuidar dele? Porque o cuidado pessoal é importante, até porque ele vai ser exemplo para muitos alunos. Porque, em média, quantos alunos tem um professor na tua escola? Nessa escola aqui, quantos alunos tem, digamos, o professor? Séries iniciais a gente sabe que é uma turma, né? Porque daí ele tem que ensinar tudo, né? Ele é multidisciplinar. Mas, digamos assim, do 5º ano para frente, que são várias disciplinas, né? Então, cada professor vai cuidar de 1 ou 2 disciplinas. Em média, quantos alunos o professor de área tem? Nós pegamos aqui, por exemplo, um professor da disciplina de geografia, né? Que ele trabalha do 6º ao 9º ano, 2 turmas de cada série. Ele pega 200 alunos, né? E isso é 20 horas, né? 20 horas. Porque provavelmente ele tem outra escola com mais 20 horas. Com certeza, né? Aí tu soma, dá de 400 a 500 alunos por semana. E o ideal seria que esse professor tivesse uma boa remuneração e ele pudesse se dedicar, né? Um trabalho, por exemplo, na escola de 20 horas, para ter um outro turno para preparar, para se aperfeiçar, né? Corrigir, para poder fazer realmente um bom preparar os trabalhos. E em função de um salário baixo, o professor ele pipoca em várias e às vezes escolas, 60 horas. Né? Eu cheguei a trabalhar 60 horas. Eu tinha raro 500 professor alunos. de 20, né? É muito raro. É muito raro. Porque você não consegue se sustentar, né? Sim. Então, deixa eu ver. Você entrou aqui na escola e está aqui, então, há quantos anos? Já são 15 anos. 15 anos aqui na escola. Nesses 15 anos, muitas coisas aconteceram. Com certeza. Eu gostaria que tu citasse um fato alegre, assim, feliz, e um fato dramático, assim, que talvez tu nem soubesse como agir. Mas não cita nomes de alunos. Tu pode só citar o fato. Sim.
sem citar nomes para a gente não criar Sabe problema. que a gente vai criando um vínculo e um amor muito grande pelo local que a gente trabalha, né? Claro. E muitas vezes a gente passa mais tempo com os colegas aqui dentro da escola do que com a família, né? Com certeza. Com os filhos. Muitas vezes você vê ali os filhos na corrida ao meio-dia, à noite, mas com os colegas você está aqui o dia todo, né? Então, esses 15 anos eu fui criando um vínculo muito grande com a nossa escola, não desfazendo nenhuma outra escola, né? Claro, não. Mas a gente cria um amor muito grande, né? E eu acho que eu não tenho nenhum fato triste, dramático, algo assim que me marcou, né? Agora, histórias felizes aqui não são poucas, né? São muitas. Histórias com os colegas, com os alunos. Eu sou vice-diretora do turno da tarde, então eu gosto de chegar e ficar no portão esperando as crianças, né? Sim. Então, você receber aquele abraço, aquele carinho, é muito bom, né? Isso é muito bom. E teve um momento da minha vida que o meu pai ficou doente e eu me ausentei um pouquinho para ajudar a cuidar dele, né? Então, as crianças sentiram a minha falta, né, naquele período. Quando eu retornei, foi tão bom, assim, esse carinho deles, dizendo, ai, prof, a gente sentiu a tua falta, onde que você estava, né? Então, essas coisas são marcantes na nossa vida. Esse reconhecimento dos alunos, o carinho, o você sair na rua, eu saio na rua, eu não sou a Adriana, eu saio na rua, eu sou a professora, né? Sim. Por aquele aluno que me reconhece como a professora, né? Então, essas são as coisas que marcam a nossa vida. Isso né? mesmo aposentada a gente encontra. Né? A gente com encontra certeza, eles em diversos né? locais, né? Exercendo a profissão deles. É muito legal. Essa parte, sim, eu digo que o retorno maior para nós é esse. É a realização pessoal. Realização. A gente não é mais a Adriana, né? Não é mais a Isabel, é a professora. É assim que você é reconhecida, que você é vista, que você é chamada, né? Sim. Então, já são nesse ano 29 anos de magistério, né? Dentro do campo da educação. E quando eu olho para trás, que eu penso assim nessa história, eu vou ser bem sincera, eu só tenho momentos felizes. Em todos os lugares que eu passei, né? Foram alguns, não foram muitos, né? Mas histórias tristes, dramáticas, que talvez eu até tenha esquecido ao longo do tempo. E talvez a gente faça questão de esquecer aquilo que é ruim, né? Dificuldades, desafios, tudo faz parte da nossa vida e nos faz aprender, crescer, né? Melhorar. Né? Sim. Adriana, eu queria, assim, para finalizar, para não ficar muito longo, que você dissesse para nós qual é a importância da educação enquanto sistema. É fundamental, né? Não tem nem o que se pensar, né? A educação é a base de tudo, é a base de uma sociedade, é a base de uma pessoa, né? Sem a escola, sem a educação, não se constrói nada. E talvez, se a gente passar a olhar um pouquinho o nosso país, né? Se ele olhasse melhor para a educação, para os professores, nós teríamos um país melhor, né? Com pessoas melhores, né? Você não acha que nós estamos reféns da política, dos políticos, dos projetos políticos? Muito, né? Porque o que a gente escuta nos momentos de campanha é vamos pensar na educação, vamos valorizar o professor, né? Isso são promessas de campanha e não é de hoje, né? Ao longo do tempo, realidades que a gente está vendo, né? Não está acontecendo. Isso é muito... Isso que nos entristece. Isso nos entristece. Né? Isso nos entristece muito porque eu sou professora, eu amo a minha profissão, eu escolhi, mas eu gostaria tanto de ser valorizada como é valorizado um médico, um engenheiro, né? E pensando que o engenheiro passou pelo professor, o médico passou pelo professor, né? Se a gente for olhar assim a questão dos anos de estudos,
a gente estuda sempre, né? O professor tem que estudar sempre, sempre. Esse seria o recado que tu deixa para os profissionais? Qual seria o recado que tu queria deixar para os futuros profissionais? Esses que estão vindo? Que a gente tem que acreditar que um dia isso possa acontecer, né? Que a educação vai ser valorizada. E quem for trabalhar na educação tem que ter amor acima de tudo. Acima mesmo dos recursos financeiros. Você tem que amar o que você faz para que você possa fazer bem feito. Porque se a gente não gosta do que faz, se a gente não se sente realizado, nada funciona. Daí não flui, né? Não funciona. Bom, então assim, eu gostaria de continuar, né? Mas ficou muito longo, né? Então quero te agradecer. Mas Né? Nós vamos ficar por aqui então com essa entrevista maravilhosa da Adriana. Então, do canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Um canal que é comprometido com a verdade. Fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Um abraço a todos vocês. Material do laboratório em cima, troféus conquistados pela escola. Olha.
espantalho. Muito interessante, muito criativo, né? Muito criativo. Campos dos Santos, com jogos, com materiais, muito legal, fantástico, muito bonita, materiais ali pedagógicos, ó. Lápis cor, aqui não tem, vocês atrás, bambolê. Aqui os mapas, né? E a professora está mostrando ali o cantinho da leitura. Eu tinha mostrado já ali, muito bonito, né? Sim, Ali o espantado, né? Lindíssimo. Vocês têm bastante material bem pedagógico, bem didático, né? Jogos, figuras geométricas, pelo que eu vi, material do laboratório, né? As antigas enciclopédias que antes eram com isso que se trabalhava, com que se contava, né? E vários troféus, né, professora? Vários troféus que a escola conquistou. Você liga na vida, a primeira gincana de trânsito, né? Gincana Cultural Farroupilha, Copa do Centenário, vários prêmios, né, que a escola conquistou. Né? E aqui muito lindo o cantinho da leitura. Parabéns. Sim, eu te mando o link. É a fonética, né? E o aluno, ele presta atenção. Que a fonética são os sons, né? Tá? Ah, muito interessante. Vamos pegar aqui a porta, que tem uma frase bonita. Quando a gente acha que sabe todas as respostas, a vida muda todas as perguntas. Relacionado a essa frase que veio, Mas relacionado que a esse livro. E aí vamos colocar outros. Aqui são os livros em braille, desculpa te interromper, pode continuar falando da feira. E nós vamos fazer vamos adaptar, por exemplo, assim, ó, a Branca de Neve Cega. A deficiência dentro dos cursos. Então essa é a sala de recursos, né, que é utilizada para os deficientes auditivos, visuais, né, com qualquer deficiência que
Dá um clima especial, né? Tendo plantas no ambiente. Muito legal. Parabéns, professora, pela escola. Ai, obrigada. Bibliografia, sétimo encontro dos municípios originários de Santo Antônio da Patrulha, docentes da Escola Histórico da Escola Estadual de Primeiro Grau Ione Campos dos Santos. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, 1996, página 429. Entrevistada, Lete Adriana Caldarte, supervisora escolar da Escola Estadual de Ensino Fundamental Ione Campos dos Santos. Documentação fornecida por 23ª Coordenadoria Regional de Educação. Assessora Gilmara. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. HL História Legal. Canal YouTube HL História Legal. Meu muito obrigada a todos vocês. Proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com. Instagram, História Legal 2022. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023. HL História Legal, do regional para o universal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida. Filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. Para aquisição do frigorífico vacariense nos Campos de Cima da Serra e o Milagre Brasileiro, 1964 a 1997. PDF R$ 25, físico R$ 50. Então, fale de sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói. Websérie Educação nos Campos de Cima da Serra, 1831-2023.